Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É um prazer para mim e para toda a equipe da nossa querida ADC TV fazer parte junto com você desse exército de professores abnegados, denodados, altruístas, por que não dizer, que em todos os domingos de manhã se dispõem a estar nas suas classes, nas suas igrejas locais, espalhados por esse Brasil e pelo mundo, ensinando a palavra de Deus. Além de nós ensinarmos a palavra de Deus para os nossos queridos alunos, estamos aparamentando o exército de Deus para as grandes batalhas e desafios desses últimos tempos. E essa lição nesse trimestre, ela tem ido de encontro às demandas dessas necessidades profundas que a sociedade tem de ouvir o Evangelho de uma forma pertinente, ou seja, o Evangelho interpretado à luz do Espírito desse tempo, provendo a revelação dos fatos e dos eventos e proporcionando saídas para pessoas que queiram, no meio dessa Babilônia de conceitos do mundo atual, buscarem e chegarem ao entendimento da vontade de Deus para as suas vidas. Nós temos essa lição que tem por título nesse trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Esta é a nossa lição para esse trimestre e o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ele com muita maestria nos proporcionou vários temas. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, já declinando para o final desse terceiro trimestre do ano de 2022. O tema você não pode ainda ver aqui no nosso vídeo, porque estamos quase no fim da manutenção dos nossos aparelhos, mas você tem o slide aí no Google Drive para você, se quiser, usar aí na sua igreja local. O tema de hoje, da lição número 11, para o dia 11 de setembro do ano de 2022, que também será o Dia Nacional de Missões, nos diz assim: a sutileza das mídias sociais. Então, o texto áureo para este próximo domingo está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha os 3 adjetivos para o corpo no culto racional: vivo, santo e agradável a Deus. Então você dará a Deus o culto racional. A verdade prática vai nos dizer assim: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas para a expansão do reino de Deus. Então, na verdade prática, na verdade consolidada na lição, para que seja praticada pelos alunos da EBD na sua vida e no seu cotidiano, as redes sociais, como tudo em nossa vida, são instrumentos para a glória, para a glorificação e para a expansão do reino de Deus. Jamais para a autopromoção e para a autoexaltação. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o lema que conduziu o apóstolo Paulo ao final da sua carreira, morrendo com glória, cumprindo o seu ministério com exatidão, imitando a Cristo em cada passo da sua existência posterior à sua experiência com Jesus. E assim muitos santos foram martirizados por amor a Jesus, pelo testemunho de Jesus, por cumprirem esta simples vontade de Deus na sua vida. Que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Então esse não viver mais eu significa abortar sonhos, abortar projetos, abortar conceitos, abortar visões de mundo, o fideísmo, que eu tenho falado em muitas aulas aqui, que é esta fé particular que me segrega e me separa do corpo da igreja e vai provocando dissensões, facções, e isso tudo tem uma fonte inspiratória no próprio coração do maligno, que move o espírito do anticristo
e que faz desse mundo um mundo cheio de divisões, sectarismo, de feitiçarias, de endemoniados, ou seja, pessoas sem felicidades, sem plenitude na alma, pessoas que não são realizadas, entristecidas, desumanizadas, brutalizadas. Então, tudo isso é gerado por um espírito da autopromoção, do egocentrismo, de um antropocentrismo que tira a Deus da minha existência para me exaltar ao centro na condição de um pequeno Deus. E não nos esqueçamos que esta é a proposta de Satanás lá no Éden. Vocês serão como deuses. Então, os princípios de Deus, como eu falei na aula de número 10, antecedem a própria lei. E é disso que nós estaremos falando, inclusive neste tema tão moderno e tão poderoso, tão avassalador da pós-modernidade, que é o uso contínuo, irrestrito e deliberado das redes sociais. Nós temos a introdução da nossa lição, que por conta de tempo, já que aqui no meu slide está ipsis e literis, como na lição, a gente então atravessa a introdução para chegarmos no primeiro tópico da lição desse próximo domingo. E esse tópico tem por título Os Cristãos na Era Digital. Os cristãos neste espaço de tempo composto por um pensamento dominante, isso é uma era, onde gerações vão vivendo este pensamento desde o seu nascimento, seu desenvolvimento, até o linear, ou limiar, melhor dizendo, deste pensamento. Isso tudo compõe uma era, professor. E nós estamos vivendo uma era de intensa informação, de fluxos extraordinários de informação, e a gente percebe que há tanta informação que falta tempo para o ser humano, inclusive, processar tantos dados que são expostos e que são colocados à disposição da humanidade. E a gente, se fosse comparar com um funil, a nossa cabeça com um funil, por exemplo, nós veríamos que a imensidão de informação das redes sociais é impossível de serem processadas na nossa razão e depois serem percebidas pelas nossas sensibilidades, e isso tudo terminando em atos que moldam a nossa vida, formam a nossa personalidade e que são depois expressos nos mínimos detalhes da nossa vida, do nosso cotidiano, formando as nossas características, a nossa personalidade, né? E então escrevendo a nossa história. A informação chega, ela é processada, ela então é objetivada, ela é absorvida, e aí então ela nos impacta, ela nos afeta, e aí então a gente é moldado por elas e a gente procede por elas. Então é muito importante você saber as origens do teu pensamento e das origens do teu pensamento, aquilo que inspirou e moveu o começo desse pensamento que hoje lhe influencia. São muitos assuntos nessa lição e queira o Senhor que o Espírito de Deus ache em nós devoção suficiente, né, e calma suficiente para podermos dar essa próxima aula, que é muito, muito, muito importante para os dias atuais. A síntese do tópico desse primeiro tópico, os cristãos na era digital, já dei aqui um parecer do que seria era. O universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Então esta é a síntese desse tópico que nós vamos estudar aqui. Então vamos lá, indo para a nossa querida lição. Então o autor vai falar aqui no primeiro subtópico, a realidade do universo online. Ele vai citar Eclesiastes 1:4, uma geração vai e outra vem, e ele vai dizer que cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Voltamos um pouquinho na questão do conceito da era. A era é um espaço de tempo dominado por um pensamento que predomina e que dita as normas para uma sociedade ou para gerações desta sociedade. Nós podemos, na história do cristianismo, por exemplo, dividi-la lá do começo até os dias de hoje. No Ocidente,
a igreja primitiva, nós temos a patrística, nós temos depois a Idade Média, nós temos o humanismo, nós temos a Renascença, nós temos o humanismo, o idealismo, o materialismo, hoje em dia o existencialismo, e depois eu vou falar para vocês aqui de um novo pensamento da modernidade, mas já chegamos lá, não quero adiantar os passos. Então, quando Salomão vai dizendo de uma geração vai e outra vem, ele está falando realmente de uma geração de filhos daquela era, daquele momento, daquele corte cronológico da história. Então, ou dentro de uma família, a sucessão de descendentes daquela linhagem. Uma geração vai, a outra vem. E ele vai dizer que não há nada novo debaixo do céu. O autor vai falar que na nossa história, por exemplo, os egípcios, eles deixaram as pirâmides, os sumérios, eles são reconhecidos como aqueles que nos legaram o alfabeto, e esta era atual, ela será marcada como a era que legou à humanidade o mundo virtual. O mundo no sentido do cosmos, do universo. E o universo, ele fala de organização. Então, essa organização em torno do cibernético, né, do dado que circula, vai formando, então, um sistema que ele é formado por dados no começo e termina influenciando no pensamento das sociedades. Então, eu destacaria nessa primeira parte do primeiro subtópico a palavra cibernética, que eu falei aqui para vocês. A cinética é o movimento, o cyber é a informação em movimento, né? Ou órgãos que circulam, ou peças que se compõem numa cinética. Então, na questão cibernética, ou na questão do mundo virtual, da informática, né? A informação circulando, cinética, informação que circula, informática, cibernética, neste universo, o mundo está legando um sistema de agilidade, de armazenamento e circulação de dados. Então, eu falei aqui também, eu destacaria aqui cibernética, depois sistema de comunicação, e aqui a gente tem que entender que o ser humano, ele tem por natureza a necessidade da agregação, do conjunto, então ele é um ser gregário, e o que une as pessoas é a comunicação, seja falada, seja escrita ou seja sensorial. Você fala através de gestos, você intui, você expressa. Por isso que na pedagogia há um fenômeno chamado osmose, que é a comunicação por impulsos, por sensibilidades, por expressões que estão muitas vezes alienadas da palavra. Ou quase que o exemplo, a osmose seria. Então há o aprendizado por osmose, por observação desses pequenos detalhes da comunicação. O certo é que o ser humano sempre está comunicando. E essa comunicação gera a conectividade e a cibernética, a informática, o mundo virtual das coisas, ele agrega essa necessidade da comunicação e ele conecta e ele faz com que isso flua de maneira extraordinária. E aí o virtual é um mundo que se torna paralelo. Nós temos aqui a realidade das nossas vidas, substancializada no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, e nós temos agora esse mundo eletrônico virtual. Você não vê por aí, você mal entende como ele circula em cabos, no wireless, como ele flui nas partículas do espaço, nos átomos, na energia, mas ela vai, ela vem. Você está hoje dentro de um avião, num trem, num submarino, num navio, no automóvel, na bicicleta, em cima de uma montanha, lá dentro do vale, embaixo de uma cova, de um túnel, melhor dizendo, e você está tendo a fluência no mundo virtual dessas informações através de tecnologias. Ou seja, vivemos uma era
extraordinária da história humana. Os cristãos, consequentemente, a igreja, eles precisam conviver e andar nesse espaço. E é de suma importância para o testemunho do cristão. Você precisa estar inserido nisso, porque a humanidade ela está mudando da substância para este virtual. Mas ela está ali, porque o que vai são os seus sentimentos, expressos em dados ou comunicação. Então a humanidade parece que ela vai saindo de uma realidade para adentrar uma virtualidade. É como se fosse uma expressão tecnológica da própria alma e da própria eternidade, de algo que está além da matéria. É uma espécie de uma metafísica tecnológica, poderíamos assim dizer. Então nós precisamos estar preparados para esta novidade, para este novo momento da história. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus, pelo simples fato de as interações sociais acontecerem agora também de forma virtual. Então, para a comunicação, não para a projeção da personalidade, escute, a projeção da minha ou da sua personalidade, mas para que a mensagem flua e ela chegue aos lugares mais distantes aonde a minha matéria e a minha substância não chega, é por isso que nós precisamos, inclusive, dominar esse espaço. Fomos muito criticados antigamente, porque nós tínhamos uma certa recriminação contra a televisão, contra o rádio também. E aí alguém critica o Ministério Assembleano por não ter investido nessas tecnologias, mas agora parece que as tecnologias elas vêm até nós, elas nos forçam a entrar dentro delas. É uma coisa muito mais poderosa e por vezes até opressora. Então a exposição do ser humano ali, nós já questionamos, né? Você deve adentrar a este universo, ou estes universos, como queira você, não para a autopromoção e a sua autoexposição, mas para a expressão do Evangelho de Cristo e da vontade de Deus. Há muita depressão no meio virtual, há muitas necessidades, há muita solidão, há muita solitude, há muitos sentimentos conturbados, há muitos paradoxos, né? Há muitas complexidades nesse universo e precisamos primeiro dominar dominar no sentido de entender como isso funciona, depois estar preparado para depararmos-nos com problemas que muitas vezes aqui no tete a tete eles não são expostos, mas lá as almas estão abertas e parece que as comportas do inferno se abriram e os demônios foram soltos. Nós temos ali também, junto com essa exposição, o limite, não há limite, então, como eu acabo de falar, e também há, junto com a liberdade dos limites da exposição, as possibilidades que são múltiplas. Só que nós também precisamos entender que há responsabilidades no cyberespaço. Você se expõe demais, você coloca ali as suas intimidades, seus dados pessoais, sua família, pessoas que te amam e foram expostas às vezes irresponsavelmente, e quando você vê, os dados são hackeados, são roubados, ou então muitas coisas falsas, muitas afirmações falsas acerca de você e das pessoas que te amam, estavam contigo em determinado lugar, são expostas ali na rede social. É um perigo. Segundo subtópico do tópico primeiro, cristãos conectados. A Igreja Apostólica e os cristãos se valeram de cartas para, então, vencer as distâncias que separavam os cristãos. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus. E as epístolas estão aqui no texto sagrado, justamente para nos mostrar que o meio de comunicação e interação, inclusive a leitura bíblica de hoje está na Epístola de Paulo aos Romanos 11, do verso 1 ao 3 e depois o 16 e o 17. Então as epístolas faziam o papel das redes sociais hoje, por assim dizer. Então as epístolas elas faziam com que as pessoas interagissem, elas eram de certa forma eficientes, porque elas tinham tudo que as pessoas precisavam à época para poderem estar conectadas, e
as mídias sociais, elas acabam também sendo eficientes, mas muito mais dinâmicas, como diz aqui no subtópico 2 da nossa lição. Então eu expresso aqui como um adendo para vocês nessa nossa pré-aula. Já falamos sobre a necessidade da comunicação e é impressionante isso, professor, você pode abordar isso na sua aula nesse próximo domingo, como há pessoas que aparentemente ou pessoalmente, elas são tímidas, mas como elas perdem a timidez quando estão nesses espaços virtuais. As distâncias, elas são encurtadas, então você pode fazer várias aplicações, como por exemplo, tivemos 2000 anos de cristianismo para chegarmos até aqui. Se estivéssemos com redes sociais no tempo do apóstolo Paulo, talvez esses 2000 anos teriam se tornado o quê? 100 anos, talvez. A coisa, ela expandiria de uma forma tão grande. Ou, pelo sentido inverso, né? Pela negação dessa verdade, a gente pode entender como as redes sociais, elas também não são capazes de alterar culturas locais. Há muitos lugares, por exemplo, que a percepção acerca de Cristo e do Evangelho não mudaram quase que nada, percentualmente falando, por conta das redes sociais. Por quê? Porque as pessoas adentrando nesse universo acabam se desviando do propósito e elas acabam se integralizando ao pensamento das redes, que é uma religião que a gente já vai falar, que parece que vai suplantar todos esses conceitos filosóficos que a humanidade prescrutou até o momento. E já falamos isso até na segunda lição desse trimestre, pensamentos que querem romper, né, com essa questão da afirmação da própria filosofia e da teologia como fundadoras do pensamento ocidental. A era das incertezas. Inauguramos agora a era das incertezas e nós temos uma proposta nesse mundo virtual que a gente já vai falar também. Então, as distâncias, a quantidade e a qualidade da informação. Hoje, se formos fazer um apanhado dos conteúdos da internet, você verá que facilmente chegaremos a 70% dos conteúdos das redes sociais, todos voltados à sexualidade e à pornografia. Então, a quantidade é imensa e a qualidade não acompanha esse gráfico. O processamento, eu já falei aqui, os efeitos de tantas informações nas pessoas, inclusive já há teóricos dizendo da influência dessa compulsão por informação, alterando a genética e influenciando, inclusive, neste número altíssimo de autismo das crianças que nascem hoje em dia. São estudos que estão aí já sendo colocados diante de nós. E a utilidade disso tudo, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Será que nós precisamos ser absorvidos por essa necessidade de informação? O que fazer com tudo isso? Será que esse mundo de informações não vai nos impedindo de vivermos nas informações que a gente realmente precisa, ou seja, a revelação de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida? São assuntos que a gente vai continuando. Ainda no primeiro tópico, terminando aqui o nosso segundo tópico, milhões de cristãos, falando de cristãos conectados. O primeiro subtópico, a realidade desse universo, agora cristãos conectados, ainda aqui. Milhões de cristãos estão fazendo perfis. Eles colocam lá os seus perfis e muitas vezes até de avatares com outras fotos e eles até expressam ali uma segunda, terceira, quarta personalidades. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da nossa igreja. A pandemia nos mostrou isso, muitas lives. Hoje em dia nós temos os cultos online e graças a Deus por isso. E isso vai gerando desafios, riscos e perigos neste espaço virtual. Por exemplo, há igrejas que muitas vezes colocam hinos, temos as questões de direitos autorais, quando vê o canal é travado, os algoritmos estão nos vigiando. Existem certos assuntos que não são mais permitidos serem criticados e nem mesmo comentados e jamais duvidados. São verdades que se tornam as vacas sagradas, né? São os dogmas dessa nova religião que a gente já vai falar daqui a pouco. Então nós precisamos andar prudentemente nesses espaços, né? Nos espaços virtuais. O segundo tópico da lição,
os desafios de ser igreja na era virtual. Então, o primeiro tópico, nós falamos os cristãos nesta era, e agora nós vamos falar sobre os desafios de ser igreja nesta era virtual. E aí, o primeiro subtópico vai falar da desumanização. O ser humano é aquele ser que transporta consigo a imagem e a semelhança da divindade. Então, a semelhança que esta criatura humana tem com a divindade é na personalidade, na cognição, no intelecto, no raciocínio. E agora a desumanização é a descaracterização da imagem e da semelhança de Deus no homem ou na humanidade. E o homem é aquele que tem condições de andar sobre os dois pés e levantar a cabeça para cima sem cair ao chão. É o único animal que pode fazer isso. E isso tem tudo a ver com a nossa relação com Deus e a adoração ao Eterno. Então, quando você desumaniza o homem, você está tirando dele a liberdade, a capacidade de pensar por si e de escolher, inclusive querer a Deus ou não, ir para o céu ou para o inferno e viver a vida que ele quiser. Esta é a beleza da liberdade da criação de Deus. E essa liberdade no homem não tem nada a ver com afetar a soberania de Deus, porque a soberania de Deus é que impôs em nós esta liberdade e a possibilidade de sermos o que quisermos. Então, quanto mais liberdade nós temos, mais Deus tem sido soberano nas nossas vidas, e a onisciência de Deus sobre a nossa liberdade nos faz dependermos de Deus sempre. Só Ele sabe o que será do amanhã, porque Ele, como eterno e onisciente, já está no meu amanhã e já sabe, inclusive, as minhas decisões. Então, desumanizar o homem é tirar dele a capacidade, primeiro, de ser quem ele é, escolher o que ele quiser, e depois se tornar cada vez mais parecido com Deus e ainda adorar a Deus na sua condição de criatura. Então, quando Jesus apareceu aos seus discípulos logo após a ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo, como está lá em João 20, 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. 1 Coríntios 12, 27 vai dizer, ora, vocês são o corpo de Cristo, seus membros em particular. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem este relacionamento real. Veja que eu ainda falei sobre esse paralelismo do mundo real substancializado no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, e o virtual. E ainda usei ali um termo dizendo para vocês que seria uma espécie de metafísica eletrônica, né? ou virtual, ou tecnológica, metafísica tecnológica, que leva o pensamento, a informação, traços da nossa personalidade, características e digitais da nossa alma lá para aquele universo. Aí você está lá naquele universo, quando você me vê falando ali, como na aula que a gente está gravando, você está em contato com os meus sentimentos, com as minhas impressões, né? Com as sutilezas da minha alma e também com a minha voz, com os códigos, com a fala, com o alfabeto, com o idioma. Mas então você está tendo ali um Kleber completo diante da tela, mas você não está tocando em mim, mas eu estou tocando em você. E nós, de alguma forma, estamos materializando as nossas imagens na nossa imaginação. Então, o mundo virtual é como se ele carregasse esta capacidade que só o homem tem de ser semelhança com Deus para dentro desse mundo virtual. Olha o perigo que nós estamos correndo ali. Então, nós não podemos terceirizar a adoração e a realidade da igreja para este ambiente que, no fundo, não é real. Basta tirar uma tomada que esse universo ele se acaba. Enquanto que a fonte da vida na igreja é o próprio Espírito Santo. Ele é a energia, ele é a cinética, ele é a dinâmica que dita os ritos
na igreja. Então o universo virtual cria essa falsa impressão de que é possível ser igreja sem esse relacionamento real. Foi assim que terminou esse tópico, esse subtópico. Mas ainda ele continua. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. Então essa desumanização está no fato que eu saio do mundo real para dentro do mundo virtual, nesta metafísica tecnológica e criada pelo homem. E aí eu coloquei então aqui a questão do dataísmo. E eu queria que você marcasse isso. Dataísmo, a religião da modernidade. E aí eu peguei aqui, basta você dar uma bugada aí, ó. Como eu vou fazer agora, e já que estamos falando em mundo virtual, está aqui o meu celular, está aqui a conectividade, entro no Google, escrevo dataísmo, e aí aparece a primeira concepção de dataísmo na Wikipedia. Dataísmo é um termo que tem sido utilizado para descrever o modo de pensar ou, olha só, filosofia, amor a um conhecimento, criada pela emergente importância da Big Data, ou deste mundo virtual. Foi utilizado pela primeira vez por David Brooks, do New York Times, em 2003. Aí nós vamos ali numa segunda opção, eu tenho aqui no iteforum.com.br, dataísmo, a religião, presta atenção nisso aqui, religião ou ligare. Veja, na Wikipedia eu tenho aqui o conceito que está saindo do mundo tecnológico e perpassando o campo da filosofia, da prescrutação do amor pela sabedoria. Olha a era que nós estamos vivendo, as gerações que estão passando, a gente parece que não vê um fim para esse pensamento predominante. Então esta era está em aberto. As eras passadas, das eras da incerteza, como a gente estudou lá atrás nas primeiras aulas, vão dizendo que a questão da filosofia, da teologia, este pensamento estanque que formou o Ocidente, parece que ele gerou certas incertezas diante desse mundo. É o grito de Golias diante de Davi. Parece que é maior, mas no fundo é menor. Como eu já disse, basta tirar uma tomada, cortar um fio, que esse mundo acaba. Mas agora o dataísmo, ele vai assumindo um viés, uma capa, uma característica, uma aparência de religião da modernidade. Por quê? Porque ela vai absorvendo o tempo, vai absorvendo as pessoas. Lembra que eu falei da televisão ainda atrás? A televisão você ia comprar, colocava dentro de casa. Agora a tecnologia está aqui, ó, nas nossas mãos e nos absorvendo para dentro dela como que numa imposição, como que num autoritarismo. Você não compra, você não vende, você não vai, você não faz, sem se utilizar da informação que flui à sua volta, que vai dominando você, que vai te cercando ou cerceando. Essa é a grande questão. E aqui, no famoso livro Homo Deus, o israelita Yuval Harari, ele vai então descrevendo este fenômeno de uma humanidade conectada e agora ela está dependendo dessa magnífica quantidade de informações que servem para todos os fins úteis para as suas concupiscências. Desde pedir um lanche em casa, desde você adquirir ali pornografia, você quer teologia, filosofia, cursos online, você quer inclusive formação acadêmica, tudo, tem culto, tem live, tem tudo nesse universo. E esse universo então ele vai de uma forma extraordinária, tomando conta, nos conectando e criando uma nova modalidade de pensamento que parece que é infinita e infinda, mas jamais será eterna. Olha como, quando se compara com Deus, a coisa vai caindo. Então, o dataísmo é a religião da modernidade e as pessoas, quando veem um filminho bonito como o Avatar, aquele soldado que se conectava, entrava no mundo paralelo e depois ele foi ligado lá naquela árvore, aquilo tudo ali é uma analogia da própria árvore da vida, você pensa assim, eu estou nesse universo,
aquela falsa sensação de morte, e já há cientistas que estão buscando transportar o teu raciocínio, o teu pensamento, para uma máquina para que você seja eternizado neste mundo. Olha que pensamento extraordinário. E tudo isso acontece por quê? Porque nós saímos do campo da transcendência, da adoração, e o pentecostal sabe muito que é isso, porque ele tem a comunhão com o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, na sua fé pentecostal, como diz lá 1 Coríntios 14, 2, né? Que aquele que fala em línguas, ele conversa com Deus em mistérios e só por Deus é entendido. Então ele sabe, naquele momento que ele transcende a presença de Deus, no momento em que ele teve a revelação substancializada, trazendo Cristo para dentro de si, ele sabe que ele não vive mais da imaginação. Então tudo começou com a propagação das primeiras imagens em televisão, nesses programas, nessa coisa do universo, das naves espaciais, dos dinossauros, nesse mundo que é paralelo à Bíblia Sagrada, e foi gerando essa consciência relativista, agnóstica e ateia. E aí foi esvaziando Deus do coração das pessoas, e elas agora não transcendem, elas vivem no universo da imaginação, do imaginário, do paralelo, elas buscam a imaginação, e é por isso que hoje você vê o relativismo levando as pessoas a cada um a terem a sua verdade. E é aqui que mora o perigo. Por quê? Porque você vai sendo transportado no dataísmo, nessa religião da modernidade, para dentro das redes sociais e desse mundo que nos absorve. A igreja, subtópico 2 aqui, mundanismo. A igreja é relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. É assim que deve ser a igreja nesse universo. O espetáculo é fazer o jogo do diabo, diz o nosso autor. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é o desejo quase que obsessivo de estar em evidência, para que, enfim, seja alcançado. Muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso. Então ele quer crescer, pega uma caroninha na subcelebridade. Se ele for ali marcado na sua arroba, se ele receber ali um like, se ele receber uma curtida da celebridade, ele já é alçado aos pícoros da fama. Eles agem como verdadeiros mendigos espirituais. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Vamos para o subtópico 3, porque o assunto parecia ser simples, mas está levando bastante tempo. No tópico 3, a igreja e os pecados virtuais. A síntese, a sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns neste ambiente virtual. Então, primeiro subtópico, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Tudo começa naqueles caras e bocas. Tudo começa naquela identificação com o mundo e na imitação do comportamento. Você entra na forma, no padrão do mundo, você se conforma. Tudo aquilo que Paulo está pedindo para que a gente não faça acontece na rede social. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele não transforma, ele não melhora, ele não cresce, porque não há evolução na Bíblia, né? Então ele não se santifica, mas ele recrudesce, ele apodrece, ele recua, ele retrocede. Olha quantas negativas nesses verbos que eu coloquei para você aqui. Então, mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, de interação, inclusive de trabalho. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. E aí eu coloquei aqui para você abordar as vestes dos crentes ali, as poses, os gestos, as expressões. Alguém diz que o Instagram, por exemplo, ele é a maior falsidade do mundo, porque ali todos são ricos, quando na verdade 95% das pessoas no mundo são pobres, né? Não se encontra pobre ali, por quê? Porque as pessoas, elas
fazem uma autoprojeção errada de si mesmas ali. Aí chegamos no subtópico 2 do tópico 3, falando sobre o narcisismo. E aí eu coloquei para vocês aqui o que é o mito de Narciso. É uma das histórias mais famosas da mitologia grega. Segundo o mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso que, após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de fome e de sede à beira da fonte de água onde via sua imagem refletida. E aí há quem diga que Narciso se achava muito belo e lindo e ele olhava nas águas a sua imagem e ele ficava ali sempre apaixonado por si mesmo. Quando a água também se olhava nos olhos de Narciso e os dois se complementavam. Então, esta é o mundo virtual. A internet é o rio, você o Narciso, você vai para a internet, se perceber na internet, e a internet precisando de você para estar viva. Olha como as coisas se complementam. O narcisismo, essa geração foi denominada de geração selfie. Selfie é por ela mesma, uma geração narcisista, o mito de Narciso que acabamos de falar. São pessoas amantes de si mesmas. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. E se eu não for curtido, se ninguém me perceber, se alguém me desprezar. Minha postagem, quantos retornos tem, essa coisa toda. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar é visto em um adolescente, é possível reparar, diz aqui o texto da nossa lição. Porque na adolescência tudo vai se definir na vida de um ser humano. Mas agora quando adultos se comportam como meninos, né, o problema se torna preocupante. Estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Então só o arrependimento, só o retorno à simplicidade da adolescência da criança para fazer com que ele depois retorne à realidade do adulto curado e sarado. Então, terminando aqui, as mídias sociais e o ID de Jesus. Então, a síntese desse quarto tópico. Há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e pastoreio de vidas por meio da interação. Eu tenho algumas experiências no Twitter, tenho algumas experiências nas redes sociais, eu não frequento Facebook, eu não frequento o Instagram, mas eu tenho uma certa participação no Twitter e eu converso com muitas pessoas, salas de spaces, pessoas que estão lá, inclusive fazendo cultos virtuais e expressando a sua devoção da forma que lhe é peculiar. A gente vê, inclusive, muitos erros ali, a gente vê muita limitação de entendimento, a gente vê muito desigrejamento, pessoas que têm ali histórias de decepção dentro da igreja e pessoas que, de alguma forma, estão tentando servir a Deus, mas a gente vê que elas nunca são realizadas. Por quê? Porque elas estão perdidas ali e não conseguem substancializar a sua fé no corpo da igreja, como diz o texto lá de Coríntios, como membros particulares desse corpo. É um perigo também, porque quando você vai pregar ali, de repente alguém não gosta, só deleta, vai embora. Então você tem um alcance limitado. Quando você está no tete-a-tete com a pessoa, você, além de senti-la por inteiro, você pode ser usado por Deus para profetizar, para ministrar, para libertar a pessoa. E aí é uma outra realidade. A seara virtual. Ide por todo mundo, Marcos 16 e 15. Evidentemente que o ide de Jesus inclui o espaço virtual, que não existia naquela época, mas não se torna um anacronismo aqui. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela cabe dentro desse universo sem alterá-lo por completo. Você vai salvar pessoas e não modificar o contexto da própria rede social ou da Big Data. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus pode ser semeada. Então o processo da evangelização é o mesmo. Um semeia, o outro colhe. Você está semeando para outro colher aqui e você está colhendo o que o outro semeou lá. Então esse processo não pode mudar. Você vai semear, você vai colher, você vai ministrar e é assim que é. Então nas redes sociais eu coloquei entre parênteses aqui no meu slide para você também dar ênfase na sua aula. Nós temos que falar que o cristianismo nesse ambiente é uma cultura permitida até aqui. E onde é aqui? Desde que você não pregue contra
as vacas sagradas da pós-modernidade. E você sabe que no mundo deste dataísmo, dessa nova religião, que superou todas as incertezas da filosofia e das teologias, aqui não há um Deus, aqui não há uma religião, aqui não há um evangelho, aqui não há uma soteriologia, aqui não há uma escatologia. Olha quanta coisa que você pode abordar. Então a cultura, ela é permitida desde que ela não toque nesses pilares desta nova religião. Caso contrário, você é censurado ou abortado sumariamente, inclusive hoje preso e processado. Então os algoritmos, eles estão ali vigiando, inclusive quase que de forma de osmose, por inteligências artificiais, tudo. Mesmo que você use uma alcunha, uma outra palavra, um código, mesmo que você vá falar da vaca sagrada deles lá que não pode falar, e você tire as sílabas, só use as consoantes, tudo está parametrizado, e você, quando vê, você está filtrado e você está sendo expulso desse ambiente, porque a cultura cristã é apenas permitida e não é aceita ali. Palavras e temas polêmicos jamais podem ser ditos naquele lugar. Então, perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. E aqui, volto para a aula de número 10. A lei moral, o espírito eterno da lei antecede a lei. Então, fale de princípios nestes ambientes e você jamais poderá ser censurado. Frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. Relacionamentos devem se consolidar. Então você deve adentrar nesse universo como se fosse um mar e você deve trazer o peixe para a praia. E terminando aqui, o pastoreio virtual. No pastoreio virtual, como eu falei para vocês, das pequenas experiências que eu já tive nesse universo, eu me decepcionei com quase todas. As pessoas estão abertas a receber uma palavra de carinho, de ânimo, de uma palavra que venha afetar as suas vidas nas suas sensibilidades, nas suas expectativas, nas suas falsas esperanças. Elas precisam ser motivadas, elas querem ser tocadas nesse aspecto, mas elas não querem renunciar aos seus padrões de iniquidade. Então são pouquíssimas, mas é válido o esforço, pessoas que queiram mudar de vida e sair daquele universo e buscar a Cristo em uma igreja. Mas vale a pena porque uma alma, ela certamente vale mais que o mundo inteiro. Pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema das congregações, são um bom exemplo disso. Aqui em Criciúma, minha esposa, ela é coordenadora do ADC Kids, do departamento de crianças aqui da nossa igreja. São quase 90 congregações aqui na nossa cidade e ela tem grupo de WhatsApp em todas as igrejas com os professores, coordenadores regionais e a coisa flui muito bem por conta do bom uso desta ferramenta virtual. Então, principalmente o sistema das congregações é um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos de WhatsApp, sim, para promover o crescimento da igreja. Aqueles que optaram por ficar fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Então chegamos à conclusão, que por conta do tempo não quero ler, quero pedir que você ore, que você compartilhe a nossa aula, que você dê um like aí nesse vídeo para que ganhemos mais relevância nessa plataforma e que você seja abençoado e alcançado por Deus nesse próximo domingo, para além de eficiente, seres muito eficaz na sua aula com os seus alunos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e lhe dê sabedoria e faça você, junto com o Espírito de Deus, nessa unção extraordinária, chegar a um fim útil e proveitoso na sua aula nesse próximo domingo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade
vou também, pois vamos